Transformação digital é uma palavra utilizada pelo pessoal da ciência da computação para explicar como a tecnologia impacta o negócio. E essa palavra entrou no vocabulário dos gestores. Hoje, aqui no Do Like ao Lucro, a gente vai discutir transformação digital no agro e hoje é o nosso último episódio, não é, Ana? Isso, o último episódio de uma temporada bastante produtiva no qual a gente discutiu artigos embasados em dados e que explicam fenômenos de marketing. Eu sou Marco Severo, professor e pesquisador na Universidade Federal de Goiás, sou vinculado ao programa de mestrado e doutorado em administração, pesquisador de marketing e estou aqui, juntamente da Ana, para trazer para vocês evidência empírica baseada em marketing e como isso pauta as decisões de negócio. Meu nome é Ana, eu sou estrategista de conteúdo e mestre em administração e fundadora da Bride e estou aqui para transformar para vocês os dados e marketing em uma ferramenta produtiva no seu dia a dia. E hoje a gente trouxe um artigo muito interessante que fala de transformação digital dentro do agronegócio no mercado chinês. Sim, achei interessante, eu corri atrás da definição do que é transformação digital, porque tem vários livros sendo lançados com essa terminologia. Esse termo foi criado em 2011 pelo MIT, com uma empresa, em conjunto a uma empresa francesa, uma consultoria que trabalha com transformação digital. Diferentemente de digitalização, que eu tive essa dúvida, né? Qual que é a diferença, então, de transformação digital para digitalização? A digitalização é uma palavra anterior e ela lida com menos transformações de impacto na área de negócio. É simplesmente uma mudança do analógico para o digital. A transformação digital, não. Ela penetra em várias áreas estratégicas de negócio, em várias habilidades e ela modifica pessoas e estruturas empresariais, ou seja, modifica a cultura do negócio. E eu achei interessante, professor, que os princípios são bem claros, né? Não é só tecnologia, é centrada no cliente, é baseada em dados e está inserida em cultura de inovação. E eu acho que a expressão cultura de inovação fala muito sobre transformação digital. Eu acho que é um pouco complexo haver uma transformação digital sem uma cultura de inovação, como o momento que a gente está vivendo agora, totalmente pautado em inteligência artificial e esse ambiente. Quando a gente fala centrado no cliente, tem tudo a ver com marketing, né? Porque existe uma visão teórica de marketing que é customer-centric, que é você trazer o cliente para o centro do objetivo e da missão do negócio. E essa palavra é lá do final da década de 90 e início dos anos 2000. Então essa lógica hoje de dados, das empresas utilizarem dados para influenciar o relacionamento das empresas com os clientes, isso envolve uma visão centrada no cliente também. É quando a transformação digital ela provoca interface com a área de marketing. E eu acho que nos tempos que vivemos hoje de inteligência artificial, é relativamente simples transformar para as pessoas aqui em ações de marketing ou fora da área de marketing o que é transformação digital. E a gente trouxe alguns exemplos. Por exemplo, hoje toda a nossa cultura dentro de marketing de orientar campanhas através de dados, ler os dados, entender os dados, sintetizar eles e recalcular a sua rota baseada nesses dados que foram lidos e coletados. Isso é uma transformação digital porque há pouco tempo, vamos lá, antes desse boom que a gente vive hoje de inteligência artificial, a gente não teria as ferramentas de análise de dados que temos hoje de maneira tão acessível. A gente tinha, mas era muito mais difícil chegar nos resultados que a gente alcança hoje, concorda? Concordo, os dados estão mais disponíveis. Nós já falamos sobre isso em outros episódios, então os dados estão muito disponíveis para decisores em diferentes níveis, de analistas a gerentes, a gestores, e estão pautando investimentos de marketing fundamentados na palavra retorno. Acho que a palavra retorno ela orienta as decisões dos gestores de marketing. E um exemplo claro, quando a gente está falando de agronegócio aqui, eu tive a experiência desse ano de orientar um desafio de startups no segmento do agro. E confesso que eu fiquei um pouco chocada com o nível de maturidade de transformação digital que a gente está vivendo.
Um exemplo claro é a gente usar ferramentas que possam analisar o solo, o clima, o tempo e programar toda uma produção em cima disso dentro do agronegócio. Eu sei que essa é uma solução que pode ser muito viável para certas camadas do agro, mas é uma transformação digital se a gente considerar que há 5, 7 anos atrás isso custaria 10 vezes o que custa hoje e está muito mais acessível nos tempos que a gente vive agora. O interessante é que no agro, essa questão da transformação digital entrou não só no relacionamento com o cliente, que é o que a gente geralmente fala com o IA na área de marketing e tal, mas também em ferramentas de produtividade. Então, utilizar a área de dados para mapear uma área, para avaliar a produtividade de uma área. Então, ou para fazer previsão de chuvas. Então, tudo isso de insumos, de uso de insumos, para melhorar os custos e eficiência. Leitura do solo para saber o que você gasta em cada parte da fazenda. Então, esse fundamento da área de dados, ele penetrou muito rapidamente no agro, né? Sim. Que é um vetor baseado em produtividade. E aqui, palmas para o agro brasileiro, que é extremamente produtivo a nível internacional, que faz com que o Brasil seja o que é a nível mundial em produção e retorno quando a gente fala de agronegócio. E aqui a gente tem um recorte da pesquisa, né, professor? Que é uma pesquisa chinesa feita com 211 empresas de capital aberto. Sim, já falamos também em outros episódios como são feitas essas pesquisas. O interessante, nós escolhemos essa pesquisa porque ela procurou avaliar o impacto da transformação digital no desempenho financeiro das empresas. Com empresas de capital aberto listadas no mercado chinês, mais especificamente no A-Share Market, né, que são mercados, fui atrás, né, mercados acionários de Xangai e Shenzhen, ou seja, eram empresas de capital aberto listadas, eram dados dessas empresas entre 2009 e 2022, e o objetivo dos pesquisadores era analisar o impacto da transformação digital no desempenho financeiro. E temos algumas variáveis mediadoras ou mediadores nessa pesquisa. Então, a ideia era medir a transformação digital no desempenho do negócio, né, dessas empresas de capital aberto, mas a gente tem aqui 3 variáveis que são mediadoras: o custo de venda, custo geral e a capacidade de inovação. E aí, professor, conta pra gente como é que a gente consegue transformar essas 3 palavras em variáveis na prática quando a gente está falando de um estudo desse tipo. Tá, eu vou destacar primeiro a questão da mediação. Sim. Porque mediação, em pesquisa, imagine, a gente chama de driver, mas imagine que a mediação é um direcionador. Eu gosto de usar com os meus alunos o exemplo da sala de aula, um exemplo corriqueiro na sala de aula, que é o seguinte: imagina que você vai acender o fogão. Você precisa acender o fogão. E aí você vai e gira a boca do fogão. Só vai sair fogo se tiver gás. Então o gás é o mediador. Então, assim, só há fogo se houver aquela presença mediada. Mais fácil que isso, só se a gente de fazer um desenho animado. Mas é agora um elemento que funciona como direcionador. Os pesquisadores admitem dois caminhos na pesquisa. Primeiro, um efeito direto, tá? Sem mediação. E um outro que o efeito da transformação digital ele é mediado, ou seja, utiliza-se como direcionador esses 3 elementos: custos com vendas, custos gerais do negócio e capacidade de inovação, que foram as variáveis coletadas em bases de dados de empresas de capital aberto e consolidadas para estimar o modelo estatístico. Me corrija se eu estiver errada, professor. Agora uma pergunta de estrutura de artigo. Ele analisou os documentos dessas empresas através de uma análise textual, exatamente, né? Então, a gente pegou lá todos os documentos gerados nesse período de tempo que a gente falou aqui anteriormente, fez uma análise de palavras específicas que estavam listadas nesses documentos e disso extraiu o relatório e o resultado da pesquisa. Na verdade, fizeram isso, mas para mensurar a variável transformação digital. Entendi. Como é que eu consigo captar que uma empresa está direcionada para a transformação digital? Que é o exemplo de uma outra pesquisa que nós discutimos. Eu ia falar isso, lembrei agora. Isso estava relatado lá nos relatórios Kentay Reports. Sim. Né? A mesma ideia, eles definiram 311 palavras, validaram essas palavras que se referiam à transformação digital e aí consolidaram isso. Então, por exemplo, se está escrito no relatório que a empresa tem estratégias de robotização,
isso entra como transformação digital. Entendi. Ou se a empresa trabalha com modelos de aprendizagem de máquina, isso entra como transformação digital. O importante é, talvez muitos que estão nos acompanhando falam assim, como assim nos relatórios? A empresa é obrigada a produzir Capital aberto. Ela é, porque são empresas de capital aberto. Então, as empresas de capital aberto fazem chamadas com investidores, que são os earning calls, e elas produzem documentos para os investidores e potenciais investidores, e esses documentos viram fontes de informação relevante para pesquisadores, como eu, por exemplo. E aí, além dessa análise textual nesses documentos, foram feitas também outras 2 formas de medir transformação digital. O investimento de capital em software e recursos, tecnologias, e os choques de política pública. Isso. São investimentos do setor governamental dentro desse segmento e dentro dessas empresas que atuam de forma de capital aberto. Então, a gente tem 3 formas de medir transformação digital. Essa análise textual, o investimento financeiro em software e tecnologias nesse sentido, e a política pública ali investida financeiramente também. Vou dar um exemplo prático para quem está nos acompanhando, né? O nosso episódio é gravado no Hub Goiás. Sim. O que é o Hub Goiás? Ele é um espaço do governo do estado para apoiar a transformação digital. Porque um dos objetivos é colocar em conjunto, assim, potenciais colaboradores, futuras empresas, futuras startups. Isso é um choque de política pública. Um outro choque de política pública é um investimento estadual em um centro de pesquisa, por exemplo, voltado para dados, voltado para a inteligência artificial. Então, esses são exemplos de choques de política pública, investimento estadual para melhorar a área de tecnologia. E aqui eu acho que a gente pode fazer um recorte bastante interessante devido aos tempos que vivemos hoje quando a gente fala de tecnologia e, por exemplo, inteligência artificial. A gente vive uma corrida para recursos correlacionados à inteligência artificial no mundo. E essa corrida depende de vários fatores, não só de desenvolvimento e de capital intelectual. Então, não basta ter alunos, universidades inteligentes para produzir conhecimento e ciência. Também precisa se investir dinheiro e um ambiente para que essas pesquisas floresçam e evoluam. E eu acho que está muito ligado com o que a gente está discutindo aqui agora. Sim, eu queria te fazer uma pergunta relacionada a isso, porque eu sei que você tem projetos no agro, e quando a gente conversa sobre investimento, né, estadual, porque geralmente pessoas que conhecem o agro pensam em investimento estadual só via financiamento. Sim. Né, estadual. Mas investimento também envolve a conexão desses diferentes atores, né? Universidade, empresários, consultorias, para fomentar o desenvolvimento de tecnologias para essa área. Como que você visualiza isso para o agro brasileiro que você tem contato? Eu acho que a gente, para qualquer nível de transformação digital que seja, a gente precisa pensar num cenário que a gente precisa reunir intelecto, pesquisa, desenvolvimento. A gente precisa reunir um cenário que esses produtos consigam ser escaláveis. E a gente também precisa reunir um cenário que esses produtos tenham demanda, né? A demanda, a gente sabe que é totalmente irregulável aí quando a gente fala de marketing. Mas eu acho que dentro do agro brasileiro, a gente tem muita transformação digital sendo usada na produção. Então, você tem muita coisa, nós somos extremamente evoluídos quando a gente fala de rentabilidade do metro quadrado, do alqueiro, da produção de soja, do aproveitamento de recursos, nós temos N tecnologias nesse sentido, mas eu vejo, por exemplo, dentro do agro, que a gente pode evoluir bastante na interface relacionamento do cliente, existem várias soluções que podem ser feitas, a gente está tendo uma evolução muito grande também do marketing dentro do agro, então, você tem ferramentas, aplicativos, pesquisas sendo feitas e pessoas lançando soluções e serviços que são adequados para o agro, para crescer esse agro a termos de venda de produto, de embalar o produto de uma forma diferente, ou vender o produto que já se existe, ou compartilhar recursos. Essa semana mesmo eu vi um aplicativo no qual o influenciador digital está lançando uma ferramenta aqui no Brasil que vai conectar fornecedores e produtores rurais. A ideia dele é que a gente tenha uma mesma interface, um mesmo lugar do qual você possa oferecer os seus serviços e os produtores pequenos e médios possam comprar o seu serviço dentro de uma plataforma só. Então, eu acho que a gente ainda cabe muitas soluções nesse sentido dentro do agronegócio. Sem sombra de dúvida, o agro tem recursos, considerando o tamanho do PIB e
o tamanho do espaço que ele ocupa no PIB brasileiro, mas eu vejo essa necessidade da gente investir, além da tecnologia do campo, na tecnologia do relacionamento e dos negócios que podem ser gerados dentro desses relacionamentos. Falando especificamente sobre o ponto de negócio que podem ser gerados, um resultado interessante da pesquisa que eu acho que correlaciona a realidade chinesa com a realidade brasileira é o seguinte, a transformação digital no agro, ela funciona como um efeito dominó positivo. Ou seja, quando você reduz custos operacionais e de vendas, ao mesmo tempo que você aumenta a capacidade de inovação, você melhora o desempenho financeiro das empresas. Esse é o efeito de mediação que a gente tinha discutido anteriormente, né? Então, para produtores e empresas, isso significa que investir no digital, ele permite as otimizações atuais e ganhos de escala por meio de diferentes atores, que era justamente o que a gente estava falando aqui. Sim. A gente tem uma ótica diferente desse resultado com esse recorte que você acabou de falar. E um ponto que eu achei muito interessante, professor, é que a gente entende a China como um motor. Quando a gente fala de tecnologia, é inegável, não tem como. Você pode negar muitas coisas, mas essa você não vai poder negar. A China é um dos países mais desenvolvidos quando a gente fala de transformação digital, não só no agro, mas em outros segmentos. E é interessante como a China trata isso, a gente estava discutindo isso antes do episódio aqui. Como a China trata isso como um plano de governo, né, de nação, e isso faz com que ela seja o que ela é hoje, né? Muita gente olha para a China e pensa que foi do dia para a noite, mas eu não vejo nada do dia para a noite. Eu vejo um plano arquitetado por um governo que entende que o digital era o mecanismo que eles tinham de vencer uma briga ali no soft power internacional. Isso faz com que, mesmo não querendo ou mesmo não gostando, você seja obrigado a consumir e comprar dos chineses, porque existem N soluções que só eles dominam. Duas questões relacionadas a esse ponto, né? Primeiro, onde a gente estava conversando, até porque que esse artigo foi escolhido, porque a transformação digital está incluída como prioridade em um dos planos quinquenais. É até difícil de falar. 14º plano. Eu fui procurar, desde a década de 50, eles divulgam os planos para os próximos 5 anos. E aí esse paper, ele é de 2000 e... não sei se é de 2025, mas é desses anos agora. Ele estava em vigência no plano quinquenal atual. Né? Então, a transformação digital era uma prioridade, né, da China. E assim, essa estratégia de nação que eles têm, nós estamos fazendo uma constatação, mas está sendo copiado neste exato momento pela Índia também. Né? Eu falo isso porque nós temos lá na UFG projetos de cooperação internacional com a Índia e é bem claro de observar que existe a semelhança. E eu acho que dentro do agronegócio, o professor já falou de um ponto que, às vezes, as empresas do agro hesitam em fazer investimento, mas a gente sabe que esse investimento vai haver retorno, vai fazer sentido para elas. E eu acredito que aqui no Brasil, uma das coisas mais proveitosas nesse momento é a gente entender que a gente está vivendo um recorte muito interessante, né, professor? A gente tem um cenário que o tema inovação, transformação, inteligência artificial está sendo muito discutido, muito pesquisado. Isso faz com que a gente tenha recursos, tanto do governo quanto privados, para poder investir e alternativas que a gente não teria há 7, 8 anos atrás, há 10 anos, há 5 anos atrás. Então, se você está no agro, é um momento de você pensar o que eu preciso de solução para resolver a minha eficiência aqui, como eu posso melhorar a eficiência do meu negócio. Porque você tem incentivos, tanto da iniciativa privada quanto da iniciativa pública, para aplicar isso no seu negócio. Eu acho que é um boom que a gente talvez não viva nessa velocidade de novo nos próximos 20 anos, né? Bom, se o pessoal parar para observar os reflexos, o que está acontecendo na realidade, na verdade, isso são reflexos dessa entrada na cultura de inovação brasileira. Então, muita gente deve se perguntar, nossa, que quantidade de empresa com trabalho remoto. Todo mundo conhece alguém que trabalha remotamente, né, em alguma empresa. Isso é reflexo da cultura de inovação. Sim. Temos várias empresas, startups nacionais incluídas nesse sistema
que tem funcionários em diferentes partes do Brasil, às vezes até do mundo. Isso é um reflexo dessa cultura de... Sim, com certeza. Tá? A própria exigência de conhecimento de diferentes áreas, inclusive a área de marketing, sobre tecnologia, inovação e IA. Então, se exige hoje do profissional de marketing que ele saiba dados e inteligência artificial. Isso é um reflexo da cultura de inovação que acaba influenciando diferentes áreas. Então, isso que a gente observa no agro também se observa na parte operacional do marketing. E outro ponto interessante que a gente colocou como implicação da pesquisa, professor, é dizer que a transformação digital tem um efeito dominó, né? Além de interferir no custo, no meio, né? Pra gente que é administrador é meio óbvio, mas no meio do processo, então, você bota um insumo, produz um produto e entrega no mercado. Então, a transformação digital interfere nesse meio, porque você consegue economizar e produzir mais com os mesmos recursos, por exemplo. Mas também é capaz de desenvolver novos produtos, abrir novos mercados e estipular e levar soluções diferentes para esse mercado. E eu acho que para quem está acompanhando a gente, talvez empresário, gestor, eu acho que a dúvida que paira, que é a dúvida de $1 milhão, que várias pessoas se perguntam, é a seguinte: como fazer isso no meu negócio? Né? Porque isso é um choque, de fato. E não há resposta correta. Não há. Não há caminho correto. Receita de bolo não existe. Não adianta trazer uma pessoa só da área de dados e falar, agora eu vou mudar a cultura. É preciso mudar a cultura. E aí a gente está falando sobre cultura organizacional. Você vai direcionar várias áreas da empresa para essa questão de transformação digital e de dados. Isso não é feito do dia para a noite e não há manual. E outra coisa para colocar mais uma pulga atrás da orelha. Se você não fizer, muito provavelmente você vai ser engolido. Sim. Não tem para onde correr disso. Se você não olhar para o mercado com uma dúvida na sua cabeça e entender o que é preciso para que você sobreviva nesse cenário, sendo você do marketing, sendo você do agro, sendo você do comércio, você vai ser engolido. A única certeza que eu tenho como profissional de marketing hoje em dia é: muito provavelmente, nos próximos 5, 8 ou 10 anos, eu não farei as mesmas coisas que eu faço hoje. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar mais um exemplo meu, assim, porque eu sou funcionário público, gente, sou professor da UFG, né? Então, assim, é uma carreira bem rígida, assim, por assim dizer, né? Vício de mudança. Se eu faço uma reflexão das minhas atividades, das minhas parcerias e das operações que eu envolvo no meu trabalho, e eu trabalho com dados há mais de 10 anos, elas estão totalmente diferentes. Eu trabalho com as mesmas coisas, mas o fluxo de atividade está totalmente diferente por causa dessa mudança da cultura de dados. Então, eu fico imaginando, se mudou a minha realidade, imagino em culturas mais flexíveis e mais abertas. E eu entendo que no agro, às vezes, como você está lidando com fatores da natureza, você tem uma certa resistência nesse tipo de mudança. Então, você precisa ter realmente essa dúvida o tempo inteiro na sua cabeça para que você possa pensar de maneira estratégica. Óbvio que mudanças envolvem investimentos, envolvem cultura, e a gente sabe que isso não é uma chave de liga e desliga, é um movimento orquestrado, mas é preciso carregar essa dúvida, assim. Eu acho que é o que eu acabei de dizer, como profissional de marketing, a certeza que eu tenho é que nos próximos 10 anos, provavelmente eu não farei o que eu estou fazendo hoje. Não da forma que eu faço, não do jeito que eu faço. Vai mudar. Essa é a certeza do que eu tenho. O que me cabe é entender como eu vou habitar e como eu vou ganhar dinheiro nesse novo cenário. Daqui a 10 anos a gente vai falar sobre transformação digital. O artigo que fala sobre transformação digital 2.0. Exatamente. 3.0, marketing 5.0. E eu acho que a gente vive um cenário, de novo, quero ressaltar isso, que talvez a gente não viva tão rápido, que envolve recursos financeiros, tecnológicos e pesquisa. E eu acho que esse é o ponto que todo gestor deveria estar ligado neste momento. Assim, é um ambiente muito propício, porque você tem incentivo públicos, privados, para transformar o seu negócio e deixá-lo mais eficiente. Essa pesquisa é muito boa porque ela mostra, de maneira sistemática, ao longo do tempo, como a transformação digital influencia por vias diretas e indiretas o desempenho financeiro do negócio. Então, foi por isso que
trouxemos essa discussão aqui, até porque a transformação digital é uma palavra quente hoje na área de negócios e em várias áreas, né? Na área de marketing, na área de ciência da computação, na área de informática, o pessoal de IA também está usando bastante. E essa pesquisa são 10 anos de resultado, né, professor? Não é um recorte de 5 nem de 3. 14 anos. 14 anos de resultado, perdão. 14 anos de resultado. Então, é uma pesquisa que foi pensada ao longo do tempo para trazer resultados consistentes. Exato. E esse foi o nosso último episódio do Like ao Lucro dessa primeira temporada e foi um prazer, professor, dividir a bancada com você. Espero que essa tenha sido uma temporada muito produtiva para a nossa audiência. Estamos sempre à disposição em rede social para trocas, dúvidas, questionamentos. Querem entender um pouco mais dos artigos que nós escolhemos? Querem ter acesso a esses artigos? Entre em contato conosco. Foi um prazer estar aqui com você, Ana. A ideia do Like ao Lucro é trazer pesquisas atuais na área de marketing, conectar a realidade do negócio e mostrar a evidência empírica de como o marketing impacta em diferentes dimensões das empresas. Essa é uma discussão relevante para você que é estudante, para você que é empresário, gestor, analista, e a gente acredita que isso vai criar valor para quem está na ponta. E a sua presença também é fundamental aqui, Ana, porque você está na ponta, né, executando estratégias de marketing. Então, foi um prazer ter essas discussões e eu garanto que na próxima temporada teremos aí novos artigos muito interessantes para trazer para a nossa audiência. Certíssimo. Obrigada, professor. E eu vejo vocês na próxima temporada. Até mais, pessoal.